noite, está começando o Canelada aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Canelada começando, porque a coisa tá feia pro lado do Corinthians. O torcedor tá preocupado com razão. Final de semana tem clássico contra o São Paulo em Itaquera. O Corinthians não jogou nada. Como diz o Pilhado, ele gosta de dizer, foi atropelado pelo Botafogo no Newton Santos. 3-0 Botafogo. Vampeta, muito boa noite pra você. Vamp chegou empolgado no estúdio. Eu passando a escalação e ele só pontuando. Esse é monstro. Esse é gigante. Monstrinho. É monstro. E agora, hein, Vamp? O que dizer depois dessa derrota do Corinthians? Boa noite, Pedro, Fausto. Boa noite, Flávio, Pepe. Boa noite a todos. Às vezes os super-heróis também têm a ideia de não reagir, né? No filme, mas no final dá tudo certo, né? Uma partida... É na câmera 1 que eu tenho que olhar, eu fico perdidinho, né? É a 1, né? Aqui, essa aqui é... É a 1. Então, como toma um cacete, fica doidinho. Então, quer dizer, uma partida ruim, horrível do Corinthians. O jogo contra o Fortaleza, em casa, o Corinthians criou até oportunidades, né? O Fortaleza, um trabalho também o Vojvoda vem desenvolvendo, mas hoje contra o Botafogo, líder do campeonato, o Corinthians não deu um chute no gol. Deu um chute no segundo tempo, lá o Botafogo muito melhor, fez o gol lá com... Eu achei que foi até do Vitor Cuesta, né? Deu pro Tiquinho Soares, quer dizer, muito mal. Corinthians perdido, não conseguia trocar 3 passes, né? Todo mundo muito distante, e o resultado foi justo. Poderia ter sido até mais no segundo tempo. Foi um jogo bem ruim do Corinthians, bem ruim. Agora tem uma sequência insana aí pela frente. Tem agora São Paulo, depois Atlético Mineiro, Copa do Brasil, Flamengo fora, Argentino Júnior fora, Fluminense, Atlético Mineiro de novo. Flávio Prado, muito boa noite para você, Flávio. O que falar dessa atuação do Corinthians? Vou te dizer uma coisa, o Vampeta comentou durante o jogo, é verdade. Hoje o Corinthians não conseguia trocar 2, 3 passes, Flávio. Boa noite, Pedro, boa noite, amigos. Foi assustador, realmente, assustador. Eu não acho o time do Corinthians um primor, a gente já falou isso algumas vezes aqui. Acho que ele era inferior quando teve o sorteio da Libertadores. O Piperno estava junto aqui, quando caiu o Argentino Júnior e o Del Valle, eu falei, a chance do Corinthians ficar em terceiro é enorme, que eu acho inferior a esses dois times. Mas hoje atingiu um nível de excelência e ruindade que é um negócio para assombrar. Tem alguma coisa... Não sei lá, não dá para dizer o que está acontecendo. Mas tem alguma coisa muito, muito além do jogo, que não é possível. Não é possível. O time não é tão horroroso assim. Tomou olé, foi uma vergonha, né? Como você falou, não acertava passe, nada. Vai dizer que o jogador profissional, seja ele quem for, mais ainda num time como o Corinthians, não consegue acertar 2 passes? Foi assustador, foi assustador. O Corinthians só não está na zona de rebaixamento por causa dos cartões amarelos. Claro que nós estamos na 5ª rodada, é até bobagem comentar, mas o Corinthians não sai de lá. Ele não sai de lá, ele começa a perder, condição de sonhar com coisas maiores, de ser um protagonista. E não sai do lugar. É assim, ele está piorando, parece que a coisa está piorando. O Luxemburgo é um cara rodado, um cara experiente, ele está tentando fuçar, ele procura moleque, ele procura os veteranos, dá uma poupada aqui, mexe o jogador que está sem moral, para ver se nada. Ele está procurando pérola no lodo, mas só está encontrando lodo. Tá ruim a coisa, tá preocupante, sinceramente. Não sou corintiano, então, né? Confesso até que dou umas risadinhas de vez em quando, mas é que passou do ponto, sabe, Pedro? Passou do ponto. O Corinthians, ele precisa ter um mínimo de futebol, um mínimo. E não tem um mínimo de futebol. Tá jogando bola de time de Série B, Série C, uma coisa terrível, ou seja... Tá muito jogando longe, né? Tudo muito. Ninguém perto pra tocar uma bola, uma jogada individual. Você sabe que o Luxemburgo não fala para fazer isso. O Corinthians está muito abaixo do que pode. Não acho que o Corinthians possa muita coisa, mas ele está muito abaixo do que pode. Esse é o problema. Onde você pode chegar? Quando você está muito abaixo, você pode chegar. Seja onde você pode chegar. O Corinthians pode ser 7º, ok. Está muito longe para ser 7º. Tá muito ruim, tem coisa muito acima do jogo só acontecendo lá no Corinthians. Fausto Favara, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan, apenas uma vitória do Corinthians nos últimos 7 jogos. O Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe o que é vitória no comando técnico do Corinthians, agora pega essa sequência, mas o jogo de hoje foi muito ruim, Fausto. Boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite aos amigos da Jovem Pan. Para você que curte ver o sofrimento do Vampeta, tá uma delícia, tá bombando aqui na Jovem Pan Esportes a cara do Vampeta no terceiro gol do Botafogo. O Botafogo
botou, eu contei com o Vampeta no final do jogo, o Vampeta tava me falando, quase 2 minutos. Tocando o Corinthians na roda ali, só tocando a bola para um lado, para o outro, né? Eu falei durante a partida, não é desmerecendo o Botafogo não, que tem uma história gigantesca, né? Mas o futebol do Botafogo, ele tá na liderança do Campeonato Brasileiro, mas você não vê um futebol que encanta, né? Que realmente, olha, ninguém bate o Botafogo. Como a gente viu o Palmeiras, por exemplo. Time muito mais forte, enfrentando o Grêmio, jogando de maneira diferente, né? O Botafogo tá lá, porque tá conseguindo resultados importantes Comparar o Palmeiras com o Corinthians hoje é quase outro esporte. Não. Quase outro esporte. Verdade. Outro esporte. O Corinthians hoje não acertou nenhum passe, como bem colocaram. O Corinthians, e o mais doido disso tudo é que a gente não está falando de um time limitado tecnicamente por parte de seus jogadores, porque são jogadores que tecnicamente a gente sabe que são jogadores de um alto nível técnico, e os caras não estão conseguindo tocar a bola. Eu acho também, em cima do que o Flávio falou, que tenha algo além do que a gente está vendo dentro de campo. Eu já comentei com o Vampeta no último jogo, e o Vampeta hoje começou a reparar um pouco mais. Essa dupla de ataque do Corinthians, Roger Guedes e Yuri Alberto, eu posso estar totalmente enganado, tá? Mas não me passa a impressão de ser uma dupla unida. Não me passa a impressão de ser uma dupla entrosada nem dentro de campo, nem fora de campo. O que não favorece também. No início do jogo, comentei também a distância do ataque corintiano para a grande área. O ataque do Corinthians estava no meio campo. Eu nunca vi um negócio desse. Os caras, desde o início do jogo, estava 0-0 e o Corinthians não conseguia ter 2 jogadores na frente. O Corinthians não conseguia partir para o campo de ataque. Porque a bola não chega, porque o Yuri Alberto falou que a bola não chega, uma declaração infeliz também, porque você coloca os seus companheiros ali numa situação delicada e quando chega não faz absolutamente nada. Roger Guedes a mesma coisa. Eles deram dura no garoto Wesley, que fez mais do que os 2 no final do jogo ali. E eles deram dura no cara porque o cara não rolou a bola pra eles. Ele fez uma linda jogada, tentou concluir, os 2 que não estão jogando nada deram dura. Então, quer dizer, Pedro, é um Corinthians que me assusta. Eu acho que um grandão, quando tá embaixo, é complicado do grandão dar a volta por cima. E quando tem jogadores grandes, eu acho mais complicado ainda. Porque são jogadores grandes, mas que há muito tempo já não correspondem. Então, tá muito sério o que está acontecendo com o Corinthians. Porque o Luxemburgo, só para concluir, tem parcela de culpa? Até agora, nenhuma, na minha opinião. Nenhuma. E se você culpar um treinador hoje no Corinthians, aí que eu acho que o Corinthians vai se complicar e corre um seríssimo risco de estar ali próximo à zona de rebaixamento. Fábio Piperno, muito boa noite para você, Piperno. E um detalhe interessante do jogo de hoje, Botafogo abre o placar 1-0 logo no primeiro tempo e o Corinthians continua recuado, o Corinthians não saía de trás e o Botafogo trocando passes na maior tranquilidade. Que jogo ruim do Corinthians hoje, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. Isso se explica de uma forma muito simples. O time do Corinthians é ruim, apático e morto. Então, o Corinthians, né? Muito mal fisicamente. Vamp, é um Corinthians que está em 16º brasileiro, quase eliminado na Copa Libertadores, não chegou nem entre os 4 do Campeonato Paulista, uma competição na qual ele foi eliminado pelo Ituano, e eu me lembro que uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu disse aqui que o Corinthians era do nível do Ituano e o pessoal achou exagero. O time do Corinthians é muito ruim. Ele é muito ruim. E veja, isso que o Fausto falou, um negócio curioso, que eu observava, que assim, você pega um jogo do Corinthians, faça chuva ou faça sol, o Corinthians esteja vencendo, o que é muito raro, ou não, é o Corinthians que fica todo posicionado da intermediária para trás, ou seja, nos últimos 35 metros de campo, porque é um time preguiçoso. Então, quando alguém rouba a bola, assustado psicologicamente. Pode ser também. Tudo, fisicamente, mal fisicamente, dá pra ver na hora, que não tem força. Aí o time recupera a posse de bola até chegar lá na frente. Foi o preparador do Corinthians que foi mandado embora, gente? Foi. Foi o preparador do Corinthians, né? O Melo de volta. Então, é um time ruim, quer dizer, ele rouba a bola aqui, mas ele tem que navegar aí 65 metros para chegar lá na frente. Ele não consegue fazer isso.
Então ele trabalha muito lentamente, todo mundo. E é engraçado isso, porque até os jogadores mais jovens, né, parece que contagiou todo mundo, parece que contaminou todo mundo. É um time que está imprestável nesse campeonato. Eu não sei o que pode ser feito, porque está tecnicamente mal, fisicamente mal, taticamente desarrumado, então é muito difícil salvar alguma coisa. E está emocionalmente abalado, só perde, está virando saco de pancada. E o Botafogo, parabéns, quer dizer, o melhor time do campeonato até aqui, uma campanha que talvez nem o mais otimista botafoguense imaginasse, né? Porque eu não me lembro. Eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro do Botafogo, acho que foi o melhor jogador. O melhor jogo do Botafogo, acho que foi hoje. Sabe o que o contra o Atlético? time do Botafogo? Não, hoje. Jogou bem contra o Atlético e hoje jogou mais ainda. Mas sabe que o time do Botafogo tá me lembrando? Lembra o time do Carille? O Carille, eu sempre tive muito bom relacionamento com o Carille. Ele falava assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Tá tudo certo. E aí foi no segundo turno, caiu. Mas ele ganhou tanta vantagem que acabou sendo campeão. Agora não vai acontecer isso por causa do Palmeiras. Mas ele vai ficar lá em cima e ninguém esperava que ele ficasse. O Botafogo chegou a fazer isso alguns anos atrás, não chegou? Ficar na liderança. É onde ele vai, né? Porque então. se continuar assim, em 2013. Me lembra né? Carilli, no sentido de que faz o simples, mas faz bem feito. Isso mesmo. Botafogo faz o simples e faz bem feito. O Corinthians nem o simples faz.